querido Pai Celestial, no nome santo, precioso de nosso Senhor Jesus, nós te rendemos graças por este momento sublime, maravilhoso de estar em Sua presença. Obrigado, Senhor, por esta rica oportunidade que o Senhor nos oferece cada vez que podemos vir à Tua casa. Derrama Suas bênçãos sobre cada um de nós. Toma o nosso ser e o nosso coração, Pai. Que a fé seja o adubo em nossos corações, para que ao cair a Sua palavra, ela possa produzir o fruto 100%, porque o Senhor é 100%, e a nossa vida precisa alcançar isso do Senhor, Pai. Perdoe as nossas falhas, nossas fraquezas. Não queremos nesta noite estar olhando para os nossos problemas, nossas dificuldades, mas queremos estar olhando para o Senhor, que é o autor e consumador de nossa fé. E esta fé que o Senhor tem dado aos seus filhos, para crer na sua manifestação que é sobrenatural, porque o entendimento humano é natural e fica tão distante do Senhor. Mas quando o Senhor entra em nós com o sobrenatural, nós podemos ver além da cortina do tempo, ver além das aparências do mundo e das coisas, Pai. Abre os nossos olhos nesta noite. Rogamos humildemente que aquele cordeiro que venceu, desatou o livro e desatou os selos para revelar, se faça presente nesta noite em nosso coração, abrindo a Sua palavra para nós, Pai, revelando-a da maneira que ela é, simples e singela. Que a Sua pureza e santificação nos alcance. Fale conosco, toma minha mente, meus lábios e o meu coração. Que o homem venha desaparecer, Pai, e o Teu Espírito Santo entre em ação e abençoe o Teu povo. Nós te pedimos estas bênçãos em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Glória a Deus. Deus abençoe, meus irmãos, os nossos preciosos e amados irmãos através da internet, do Facebook. Deus abençoe grandemente em nome do Senhor Jesus. Vamos a 3 escrituras, um versículo de cada, para a nossa meditação nesta noite, começando com Malaquias capítulo 4, versículo 5, depois Mateus 17, 11 e Apocalipse 10, 7. Malaquias 4, versículo 5. Eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Amém? Mateus 17, versículo 11. E Jesus, respondendo, disse-lhes: em verdade, Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Vamos
dizer juntos, Apocalipse 10, 7. Mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando tocar a sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, como anunciou aos profetas, seus servos. Amém? Deus abençoe. Pode se assentarem. Sempre é gostoso falar do que Deus faz, né? E Deus prometeu revelar a sua palavra por meio de os profetas, seus servos. Então vamos ainda falar, Amós 3,7. Certamente o Senhor Jeová não fará coisa alguma, sem que primeiro revele o seu segredo aos profetas, seus servos. Então todo anúncio que Deus vai fazer das suas atitudes, o que Ele projetou, os seus pensamentos, Ele avisa e mostra e revela aos profetas, seus servos. Então nós olhamos dentro da Bíblia e vemos todo o acontecimento que houve com Israel, já estava escrito por Deus. Então a palavra de Deus tem que ser a base de todas as coisas. Quando chegamos nesta última hora, onde Deus nos agraciou com um dom profético, que nós não o conhecemos, já partiu, jaz no Senhor, mas a mensagem que Deus propagou através do seu servo profeta tem chegado em nossas mãos, e é segundo essa mensagem, que Deus prepara a sua noiva. Pois a palavra de Deus, ela é santa, e ela é a roupagem da sua noiva. Pois a noiva de Deus é vestida de santidade. Quando olhamos lá no Éden, Adão e Eva, aos olhos humanos, a Bíblia disse que eles estavam nus, mas eles estavam revestidos de uma santidade, aquela santidade era Deus. Então aquelas aparências não apareciam, pois a santidade era maior. E a Bíblia disse que para nós vermos a Deus é necessário a santificação, porque sem a santificação ninguém verá o Senhor. Então essa santificação, ela nos é oferecida por meio da palavra de Deus. Então o irmão Brana disse na mensagem à era de Laodiceia, que o Espírito, o profeta e a noiva estavam dizendo a mesma coisa. Tudo que Deus disser, se Deus descer aqui hoje e falar algo para nós, Ele falará segundo a sua escritura que Ele já deixou escrito. Então assim Ele o fez por meio do profeta. O profeta disse o que as escrituras disseram. E nós, como filhos e filhas de Deus, como noivas, esposa do Cordeiro, não podemos falar fora do que o nosso Cordeiro, o nosso esposo, tem falado. Então assim Deus nos ajude. Amém? Então vamos ver alguma coisa. Desejo deixar como título: revelações contidas nos 7 selos. Mediante essas escrituras, que nos dias da voz do sétimo anjo, Deus revelaria o seu segredo, como Ele anunciou. Então temos todo o segredo anunciado da parte de Deus por meio de seu profeta, para esta última hora, ou este último momento que nós estamos vivendo. Na mensagem, a era
de Laodiceia. Na de Goiânia, parágrafo 38. E já no livro das Eras, não temos o parágrafo, né? Eu falhei em olhar o número da folha, da página. Mas encontramos que o profeta disse assim: agora, este mensageiro de Apocalipse 4, de Malaquias 4 e de Apocalipse 10, versículo 7, fará duas coisas. Segundo Malaquias 4, ele converterá o coração dos filhos aos pais. Coração dos filhos aos pais não é converter o nosso coração aos apóstolos, mas é a fé que os apóstolos tiveram, e sendo ele os primeiros a ter essa fé cristã, a doutrina cristã implantada pelo Senhor Jesus através de seus apóstolos, a qual é a doutrina da verdadeira igreja de Deus. E essa doutrina que alcança os nossos corações, alcançou e levou o nosso coração de volta à fé original. Que fé original? A fé em um Deus único, o qual manifestou em carne, e o seu nome é Senhor Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus. Então essa é a primeira parte que seria cumprido através de Malaquias 4. E agora, segundo Apocalipse 10, 7, ele revelará os mistérios dos 7 trovões, de Apocalipse 10, os quais são as revelações contidas nos 7 selos. Serão estes mistérios verdades revelados divinamente, que converterão o coração dos filhos aos pais de Pentecostes. Será exatamente assim. Então, segundo estas verdades, revelações contida dentro dos 7 selos, deve converter o coração dos filhos. Não tem outra coisa para converter. Então nós vamos algumas escrituras, e eu quero que os irmãos acompanhem comigo pela Bíblia. Apocalipse capítulo 6. Nós vamos ler todo o capítulo. Amém? Para que nós possamos ver o que são esses selos. Porque as revelações que o 7º anjo veio para revelar está contido dentro destes 7 selos. Então vamos pausadamente falar dentro dessa escritura, para que assim nós venhamos entender literalmente, por graça de Deus, o que Deus está nos dizendo por meio da sua palavra. Abram aí, esperem um pouquinho, Apocalipse 5. No versículo 1, nós temos o relato de Apocalipse: vi na destra do que está assentado sobre o trono um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. E vi um anjo forte, bradando com grande voz: quem é digno de abrir o livro e desatar os seus selos? Versículo 5. E disse-me um dos anciãos:
não chores. Eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. Versículo 9: e cantava um novo cântico: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto, e com teu sangue compraste para Deus homens de toda a tribo, e língua, e povo, e nação. Amém? Então aqui nós lemos Apocalipse 5, que há um livro selado, que ninguém é digno de desatar os selos deste livro. João chora e um ancião diz para ele não chorar, mas para ele olhar o leão da tribo de Judá, que venceu para desatar os selos. Que selos? Do livro. E então logo nós vemos que houve cânticos, louvores ao Cordeiro, que é digno de abrir o livro, porque o Cordeiro foi morto, e ao ser morto ele comprou para Deus homens de toda tribo, língua, e povo, e nação. Amém? Então aí nós temos selos. Que selo é esse? Que livro selado é este? Que está com 7 selos. Então nós sabemos que foi prometido para nós, conforme Apocalipse 10:7, que na voz do 7º anjo seria revelado os mistérios que estão dentro desses selos. Então o profeta que disse que, segundo Apocalipse 10:7, o Apocalipse, as revelações que estão contidas dentro dos 7 selos. Estas revelações. Agora, o que é estes 7 selos? Então nós podemos tomar os selos em 2 partes. Olhando uma parte só, nós temos um livro selado com 7 selos. Um livro, que é a palavra de Deus. Então nós precisamos guardar isso. Um livro selado com 7 selos. E nós encontramos um livro também nas mãos de Deus, que contém 7 selos. Mas qual é o livro? É o mesmo. Só que depois nós vamos encontrar que há 7 selos para os gentios, e há 7 selos em toda a Bíblia. Isso nós precisaremos dividir e guardar, porque quando falamos dos 7 selos para nós, e quando falamos dos 7 selos para a Bíblia, parece confuso, mas todos os 7 é a manifestação, é o projeto, é o trabalho de Deus. Então nós vamos ler Apocalipse 6 e depois nós vamos falando, porque em Apocalipse 6 nós temos a revelação e a abertura destes selos. Amém? Nós não vamos entrar em assuntos e explicação de cada selo, senão nós passaremos a noite. Se Deus nos der graça, nós vamos paulatinamente falando desses assuntos, com a graça do Senhor, Ele querendo. Não é verdade? Então vamos lá. Havendo o Cordeiro aberto um dos seus, Apocalipse 6, olhei e ouvi um dos 4 animais que diziam como em voz de trovão: vem e vê.
E olhei, e eis um cavalo branco, e o que estava assentado sobre ele tinha um arco, e foi-lhe dado uma coroa, e saiu vitorioso e para vencer. E havendo aberto o segundo selo, ouvi um segundo animal dizendo: vem e vê. E saiu outro cavalo vermelho, e o que estava sentado sobre ele foi dado que tirasse a paz da terra, e que se matassem uns aos outros, e foi-lhe dado uma grande espada. E havendo aberto o terceiro selo, ouvi dizer ao terceiro animal: vem e vê. E olhei, e eis um cavalo preto, e o que estava sobre ele, assentado, tinha uma balança na mão. E ouvi uma voz no meio dos 4 animais, que dizia: uma medida de trigo por um dinheiro, e 3 medidas de cevada por um dinheiro, e não danifiques o azeite e o vinho. E havendo aberto o 4º selo, ouvi a voz do 4º animal que dizia: vem e vê. E olhei, e eis um cavalo amarelo, e o que estava sentado sobre ele tinha por nome Morte, e o inferno o seguia, e foi-lhe dado poder para matar a 4ª parte da terra com a espada, e com fome, e com peste, e com as feras da terra. E havendo aberto o 5º selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus, e por amor do testemunho que deram, e clamavam com grande voz, dizendo: até quando, ó verdadeiro e santo dominador, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? E foram dadas a cada um compridas vestes brancas, e foi-lhes dito que repousasse ainda um pouco de tempo, até que também se completasse o número de seus conservos e seus irmãos, que haviam de ser mortos como eles foram. E havendo aberto o 6º selo, olhei, eis que houve um grande tremor de terra, e o sol tornou-se negro como um saco de cilício, e a lua tornou-se como sangue, e as estrelas do céu caíram sobre a terra, como quando a figueira lança sobre si os seus figos verdes, abalada por um vento forte. E o céu retirou-se como um livro que se enrola, e todos os montes e ilhas foram removidos de seus lugares. E os reis da terra, e os grandes, e os ricos, e os tribunos, e os poderosos, e todo servo e todo livre, se esconderam nas cavernas e nas rochas das montanhas. E dizia aos montes e aos rochedos: caí sobre nós, e escondei-nos do rosto daquele
que está sentado sobre o trono e da ira do Cordeiro. Porque é vindo o grande dia da sua ira. E quem poderá subsistir? Amém? Então fizemos a leitura, onde nós temos os 6 selos. O 7º selo está relatado em Apocalipse 8, versículo 1. Então nós vemos que termina o capítulo 6, temos o capítulo 7, um relato, um intervalo ali no meio, e depois temos, no capítulo 8, no versículo 1, o 7º selo, que ficou escrito de uma forma tão simples, como disse o irmão Brana, sem nenhum vestígio de nada, que você possa ler ali e ter argumentos para falar sobre ele, mas simplesmente disse: e havendo aberto o 7º selo, fez silêncio no céu por quase meia hora. Então, olhando para estes selos, recordando o que são estes selos, que está selando a Bíblia toda, selando toda a palavra de Deus. Estes selos, eles trazem dentro de si um segredo que ficou guardado por Deus. Ele veio manifestando a sua obra, salvando o homem, até que ele se tornasse homem, o nosso Redentor, e morresse por nós. E a partir de então, trazer 7 eras, um plano de salvação, que é o Novo Testamento, a partir do Senhor Jesus, que é Deus em carne humana, que é o livro da vida selado com 7 selos. Então nós lemos os 4 primeiros selos de Apocalipse 6. Nestes 4 selos, ele abrange a era gentia, o tempo dos gentios, a plenitude dos gentios. Então, dentro desta fase de 4 cavalos, nós temos chamados 7 eras, que temos 7 anjos, que são 7 mensageiros, que também a Bíblia e o irmão Branham disse que são 7 selos. Então nós temos para estes gentios, a noiva gentia, estes 7 mensageiros, que juntos formam a noiva de Cristo, na qual é chamado através destes 7 mensageiros, pelo Espírito Santo trabalhando neles, formando a noiva gentia, a noiva do Senhor Jesus. Os irmãos estão entendendo? Então nós precisamos entender que isso está debaixo dos 4 primeiros selos. Qual é o primeiro selo? Cavalo branco. Segundo selo, cavalo vermelho. Terceiro selo, preto. E o quarto selo é a mistura dos 3 cavalos e formou o 4º selo, que é o cavalo amarelo. Então misturou branco, vermelho e negro, e a coisa amarelou, né? Amarelo aponta para a morte. Você vê, a pessoa morre e o sangue congela e a pessoa fica amarelada. Amarelo, morte. Então nós temos estes
4 primeiros selos, agora eles são pertencentes aos gentios? Não, eles envolveu o mundo inteiro. Então é desfigurado, ou figurado, né, melhor dizendo, o trabalho de Satanás após a vinda de Deus. Mas o diabo trabalhou desde que Deus criou o homem, desde que Deus o criar, o diabo veio fazendo o seu trabalho, se opondo a Deus. Não é isso? Então, quando nós chegamos aqui, nesta etapa da vinda do Senhor Jesus, que ele nasceu, e o irmão Branham disse que o Senhor Jesus é a nova criação de Deus. Então, do Senhor Jesus para cá, nós temos a nova aliança, o Novo Testamento. E nós temos estes relatos que estão escondidos, este relato da grande redenção de Deus, guardado debaixo desses mistérios. Então nós vemos que o cavalo branco foi um espírito religioso, disse o profeta, que saiu para se opor ao verdadeiro cristianismo. Ele saiu de dentro do cristianismo. Então foi um espírito religioso que eles trabalharam, aquele povo trabalhou, e o desejo deles era formar um homem santo para uma igreja santa. Então aquele cavalo branco, ele saiu vitorioso e para vencer. Foi-lhe dado uma espada. Então ali ele começou aquela luta contra o verdadeiro evangelho. Já nos dias de Paulo, ele sendo um profeta, ele disse que o anticristo já estava ali, e que o anticristo se assenta na casa de Deus, como Deus, querendo parecer Deus. Então os irmãos lembram o que é casa de Deus? A igreja. Então ele se assenta na igreja, querendo parecer Deus, perdoando pecados, e como Deus, recebendo adoração. Isso ele faz através dos seus credos e dogmas, que são as religiões, as quais não conhecem estas coisas, porque esse é o plano de Deus, e Deus alcança os corações eleitos. Deus é injusto em não alcançar a todos, não, cada um tem o seu direito de escolher. Se você desejar fazer um teste, se eles creem na palavra de Deus, anuncie isso para eles e diga que o credo e o dogma deles está errado. Você verá que eles se oporão, vão ser oponentes da palavra de Deus. Então este espírito ganhou campo. Quando ele passou para o cavalo vermelho, foi-lhe dado uma espada. Com essa espada ele tirasse a paz da terra, que matasse uns aos outros com esta grande espada. Então nós sabemos que o espírito que saiu, o espírito anticristo, o Senhor Jesus o identificou para João como nicolaítas. Então a intenção deles, Nico, era conquistar laítas leigos, conquistar a igreja. Então quando eles começaram e foi coroado, então ele recebeu força, recebeu poder político, já desde cavalo vermelho.
E recebendo poder político, então ele começou a matar, introduzir a sua doutrina, e aqueles que não aceitassem foram derramados seu sangue, ou aqueles que não aceitaram aquilo morreram. Então aquilo foi uma verdadeira guerra espiritual e de mártires daqueles que amavam a palavra de Deus. E esse espírito, ele veio avançando, chegou a era negra, cavalo preto, cavalo negro, preto, tempo de trevas, de escuridão, onde ele dominava já todo o mundo, sobre a sua pressão e fortaleza política e religiosa, até que Deus levantou um homem chamado Lutero, e ele refutou aquela doutrina, escreveu 90 teses, e assim ele jogou o evangelho para fora. Foi traduzido no alemão, porque Lutero era um alemão. E assim Deus começa um forte trabalho outra vez. Então, a partir daí, a igreja tomou outro rumo, mudou sua tática, que agora ela é um cavalo amarelo. E isso identifica bem a era de Laodiceia, uma era morna, onde eles podem fazer de tudo, adorando a Deus, indo à igreja, mas ainda mentindo, roubando, fumando, adulterando. Um espírito meio cristão e meio mundano. Então Deus tem isso por mornidão, por morte, porque é esse espírito que mata as pessoas. E através dessa doutrina e a maneira que é conduzida, ela matou, está matando, e será um número maior de morte do que todas as eras e tempos juntos, porque esse é o espírito da morte, esse é o seu nome. Então estes são os 4 selos. Dentro desses 4 selos nós temos a manifestação dos 7 anjos, porque nós vemos as 7 eras, cada era tem um mensageiro, e cada mensageiro para cada era foi um selo. Agora, então, o que é um selo? Vamos ver o que o profeta nos ensinou que é um selo. Então, Deus está realizando uma obra. Deus está fazendo a sua obra através das eras da igreja, ou seja, do tempo dos gentios, né? No terceiro selo, no parágrafo 24, o irmão Brana disse assim: e agora estes selos é um livro da redenção, selado. Amém? Agora, que é estes selos, é o livro da redenção, selado. É os 7 selos. Todos compreendem isto? Amém? Este é um livro selado com 7 selos. Este é um livro selado com 7 selos. Bem, 26. Bem, agora, era o livro selado 7 vezes. Agora, nunca tivemos livros como este, até ultimamente.
Os livros da antiguidade eram pergaminhos e eram enrolados. E então, quando eles queriam um assunto, se a Bíblia fosse enrolada, e se você quisesse o livro de Isaías, então tiraria a parte pertencente a Isaías, desenrolaria deste jeito e o leria. Este é um livro de redenção, selado 7 vezes. A serpente ferida, primeira parte, parágrafo 100. Agora descobrimos então que um selo significa que é uma obra terminada com Deus, já está estabelecida, e cada crente foi selado com esta promessa desde o começo, porque antes da fundação do mundo fomos predestinados à adoção de filhos, antes que o mundo começasse. Amém? Então veja, selo é uma obra consumada. Então esses selos já estavam na mente de Deus, a obra estava consumada, o plano. Deus não tinha nada a acrescentar e nada a tirar. Eram os seus pensamentos, eram os seus atributos. Então a palavra já estava estabelecida. Onde? Na mente de Deus. Você estava lá, eu estava lá, antes da fundação do mundo, e fomos predestinados para essa adoção de filhos, antes que o mundo começasse. Oh, que esperança nos faz descansar firmes e seguros, uma âncora para a alma, que não é movida de cá para lá, mas ancorada em Cristo, uma esperança que está segura. Nos predestinou antes da fundação do mundo para a adoção de filhos por Jesus Cristo. Oh, quão maravilhoso! Eu amo essa obra consumada com Deus. Então esse é um dos significados, uma obra consumada. A brecha, parágrafo 66. Agora, enquanto temos as Escrituras abertas, vejam o Espírito Santo aqui, Ele mesmo, um selo. Então o Espírito Santo também é um selo. O Espírito Santo é um selo, e um selo significa o quê? Uma obra consumada. O Espírito Santo sendo um selo para o indivíduo. Então Deus vem, perdoa os nossos pecados, nos redime, nos enche com o teu Espírito Santo. Então você é uma obra consumada, quando você está cheio do Espírito Santo. Então você é uma obra consumada. Então o Espírito Santo é um selo para você, indivíduo. Amém? Glória a Deus. É para aquele indivíduo, quando ele recebe o Espírito Santo, então seu tempo de gemer termina. Veja, porque é uma obra consumada. Parágrafo 70. Selo significa, agora estas são as palavras que tirei do dicionário. Selo significa uma obra consumada. E quando o 7º selo é rompido, o mistério de Deus, que está selado nestes misteriosos selos, são terminados, até o dia em que aquele selo é rompido.
então é revelado o que está do lado de dentro dele. Amém? Vamos ao 72. Depois eu quero voltar neste 70. Outra coisa que um selo significa é uma posse. Vejam, o selo tem uma marca nele, mostra posse. Quando você é comprado pelo sangue de Jesus Cristo e selado pelo Espírito Santo, você não pertence mais ao mundo ou às coisas do mundo. Você pertence a Deus. 73. E outra coisa, um selo é uma segurança. Selo significa que você está seguro. Agora você não crê em uma segurança eterna, eu não sei, mas agora um selo significa segurança para o seu destino. Ai daquele que tentar violar aquele selo. E o Espírito Santo não pode ser violado. Amém? Então aí esses significados do que é estes selos. Então eu quero voltar dentro do parágrafo 70. Os irmãos me concedam alguns minutinhos, porque precisamos deixar este assunto pronto para o próximo. Vamos ver algo muito simples, se todos tivessem aí para acompanhar, né? Os seus. Mas tudo bem. Então vamos voltar lá. Selos significam a obra consumada. Quando o sétimo selo é rompido, o mistério de Deus que está selado neste misterioso livro são terminados, até o dia em que aquele selo é rompido. Então é revelado o que está do lado de dentro dele. Então vamos olhar e ver que nós temos uma promessa de que os mistérios de Deus seriam revelados na voz do sétimo anjo. O sétimo anjo, se nós tomamos ele como um selo, que disse o irmão Brana, ele é o sétimo selo, mas isso para os gentios. Amém? Eu quero destacar isso e nós fazermos uma separação. Porque em Apocalipse 10:7, ele não está sendo chamado de selo, ele está sendo chamado de anjo. E é na voz desse anjo que seria revelado os mistérios de Deus. Onde estão os mistérios de Deus? Ele está guardado debaixo do sétimo selo. Porque o sétimo selo, ele não tem argumentos, ele não tem palavras, ele é um silêncio. Depois nós vamos falar desse silêncio, no qual o profeta tratou. O que é este silêncio? Ele disse que é o segredo que ficou guardado com Deus. Deus não mostrou para ninguém, veio todos os acontecimentos. Então todos os mistérios estão contidos dentro destes 7 selos da Bíblia: primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto e sétimo selo. Dentro destes 7 selos, nós tivemos as 7 eras. Dentro das 7 eras, nós temos 7 anjos, que também são mistérios onde Deus manifesta e trabalha com o povo gentil, para tomar deles
uma noiva. Então são 7 anjos: ao anjo que está na igreja de Éfeso, ao anjo que está na igreja de Esmirna, de Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Sendo Laodiceia a 7ª era, o 7º anjo. Para a era de Laodiceia, é o mesmo mensageiro que foi prometido em Malaquias 4. Malaquias 4 identifica ele como o profeta Elias. Quando se fala de Elias, se fala de um profeta. E depois nós vemos o Senhor Jesus trazendo a mesma característica de São João em Mateus 17: Elias virá primeiro. Então virá um profeta primeiro e restaurará. A restauração do profeta Elias é tomar a doutrina apostólica e voltá-la ao seu princípio de origem, que é o Senhor Jesus. Então você olha o trabalho de Elias no Velho Testamento, foi restaurar o altar, quando aqueles homens religiosos, fazendo seus cultos de adoração, segundo seus entendimentos, Elias o desafiou a eles, e eles clamaram a Baal, e nada foi respondido. Elias não usou aquele altar, ele o quebrou, mandou fazer de novo um novo altar, e agora ele põe o sacrifício no altar e ele clama a Deus. Ele mandou cavar em volta, encher aqueles regos de água, o fogo desceu, comeu o sacrifício e lambeu a água. Deus se mostrou presente, o altar restaurado. O profeta Elias é para restaurar. Então primeiro ele restaurou o altar de Deus, levando o nosso coração à verdadeira adoração, em nome do Senhor Jesus Cristo. Mas ele é o mesmo de Apocalipse 10:7, como sétimo anjo, como um profeta, que revelaria todos os mistérios. Agora, no parágrafo 68 do primeiro selo, o irmão Branham fala que o cordeiro rompeu o livro e entregou ao 7º anjo. Somente para ele e ninguém mais. Então ao 7º anjo. Então nós vemos que Deus rompe estes selos, e nós vamos depois lendo as literaturas, pregações do profeta, do 7º anjo, e ele vai trazendo todos estes mistérios à tona, vai pregando, Deus vai dando a ele vai pregando, e ficou pregado para nós. Então foi rompido os 7 selos, ou seja, foi mostrado tudo o que Deus tinha pensado e tinha feito no tocante à salvação, o plano de redenção, e veio trazendo, mas ele só revelou, esclareceu e mostrou isso para o mundo na voz do 7º anjo. O 7º anjo, ele não é o 7º selo de Apocalipse 8:1. Ele é o 7º anjo. Amém? Então ele simplesmente é o 7º anjo, como um selo para nós de 7 selos de um livro de redenção. Faz parte até um certo lugar, mas um livro, porque nós vemos que o livro selado com 7 selos, até o 4º selo, que é o cavalo amarelo, está tratando uma parte com gentios, porque nós sabemos que ele continuará
desse cavalo amarelo, ele ainda será a besta que vai governar o mundo, mas ele vai pressionar o mundo e ele vai matar os 2 profetas. Então ele não termina com a saída da noiva. A noiva simplesmente sai, é arrebatada e este cavaleiro prossegue. Amém? Para quê? Para que Deus cumpra o restante. Agora nós já temos, no 5º selo já está falando de judeus, aqueles que foram mortos pelo testemunho da palavra de Deus. E aí eles foram dados vestes brancas. Então eles estão debaixo do altar. Então este é o 5º selo, almas debaixo do altar, clamando: porque não julgas, ó Senhor? E Deus disse: aguente um pouco até que complete o número de seus conservos. Quem são eles? Os judeus, né? E onde vai completar? Então aí nós vemos que o 6º selo é um estado de grande tribulação, pelo que nós lemos dentro do 6º selo, que será realizado, disse o irmão Brano, através das 2 testemunhas. Então esses são todos os relatos que nós temos dos 6 selos. E o 7º selo, simplesmente houve silêncio no céu por quase meia hora. Mas o trabalho do 7º anjo era revelar estes selos, 7 selos. Dentro destes 7 selos está contido as revelações, ou seja, os mistérios de Deus. Então, segundo Apocalipse 10:7, o 7º anjo, ele disse à era de Laodiceia: ele revelará os mistérios dos 7 trovões, de Apocalipse 10, os quais são as revelações contidas dentro dos 7 selos. Então agora estes trovões estão contidos dentro destes 7 selos, não é isso? Então os 10 trovões não é, me perdoe, os 7 trovões não são 7 selos, são 7 trovões. Eles estão contidos, ou seja, fazem parte neste 7 selos. Não é isso verdade? Amém? Os irmãos compreenderam? Então vamos deixar por aqui estas revelações. Então os 7 trovões é apenas uma parte dentro desse plano de salvação, dentro destas revelações que estão contidas, escondidas, guardadas dentro destes 7 selos. Então dentro destes 7 selos nós temos essa parte que cabe a nós, que são os 7 trovões de Apocalipse 10. Mas não é o anjo de Apocalipse 10:7, ele não é Apocalipse 10:1. Depois nós vamos ler algo. Se os irmãos tiverem a mensagem Festa das Trombetas, pode trazer. Nós vamos ler o parágrafo. É bom eu ler e os irmãos ler junto comigo, porque a gente lê, pode ler e reler e fazer a interrogação e a resposta junto do que o profeta estava falando, porque está lá de acordo com o que Deus disse através dele, e nós não podemos fugir daquilo. Amém? Então tem que ser o que Deus disse. Então estas revelações, elas devem converter nossos corações, porque é segundo assim diz o Senhor, através do seu profeta, e nós cremos nisto. Amém? Senhor Deus, nosso Pai Celestial, nós te rendemos graças por sua bondade, seu grande amor, por tudo quanto tem feito por nós, Pai.
Sabemos que não merecemos o que o Senhor tem nos dado. Mas aprove ao Senhor esconder estas coisas dos grandes e entendidos e revelar aos pequeninos. Aceita nossa gratidão, Pai, por grande amor, tamanha graça a nosso favor. Sela o nosso coração, Senhor. O selo é uma segurança, é uma obra consumada. Completa essa obra em nosso coração e nos cela, Senhor. Para que assim possamos sentir seguros, segurança do que temos recebido de Ti, que é a vida eterna, o Seu grande amor manifestado a favor de Seus filhos. Leva-nos para casa abençoados e guardados por Sua grande graça. Em nome do Senhor Jesus nós te pedimos. Amém, Senhor. Glória a Deus. Deus abençoe, meus irmãos. Vamos em paz.